Olá, começa agora mais uma academia. Hoje nós vamos discutir a circunstância, o horário, aquele momento em que o trabalhador sofre um acidente de trabalho. A tese é do doutor em Direito Alexandre Aliprandino. A hora do acidente. Tese apresentada à Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo como exigência parcial para a obtenção do título de doutor em Direito, sob orientação do professor doutor Homero Batista Mateus da Silva. Quando trabalhamos, estamos vulneráveis à ocorrência de um acidente enquanto desempenhamos a atividade rotineira. Quem trabalha excessivamente pode se cansar a tal ponto de ficar extenuado e mais lento e até distraído. Isso é um perigo para quem lida com máquinas automáticas e mecanismos repetitivos. Eles requerem uma manipulação cadenciada. Será que a ampliação de jornada de trabalho e horas extras são fatores significativos na vulnerabilidade do trabalhador em relação à ocorrência de acidentes? Qual é a hora do acidente? Essa discussão agora, no Academia. E nós recebemos aqui no estúdio da TV Justiça o doutor em Direito Administrativo Guilherme Carvalho e o doutor em Direito, Estado e Constituição José Humberto de Góes Júnior. Muito obrigado pela presença dos senhores aqui no Academia. Bom, eu já me dirijo diretamente ao Alexandre Aliprandino aqui para fazer uma exposição inicial, para que a gente possa entender o tema que a gente vai discutir pela próxima meia hora. Seja muito bem-vindo, viu, Alexandre? Muito obrigado. Olá, Alexandre. É uma honra estar aqui nesse programa, nessa TV institucional. Em linhas gerais, eu quis que o meu doutorado, que a minha tese de doutorado, fosse importante para aquilo que eu faço no meu dia a dia, que é trabalhar com as grandes questões de direito do trabalho. E eu queria trabalhar com o que mais é recorrente lá na nossa Justiça do Trabalho, que são as horas extras, os pedidos de horas extras, as questões relacionadas às horas extras, à doença do trabalhador. Eu não queria fazer um trabalho que não tivesse uma importância assim para a nossa sociedade, para a sociedade onde eu atuo. E instigado pelo meu orientador, o doutor Homero, que hoje é auxiliar do corregedor no TST, ele falou: Alexandre, por que você não faz umas investigações nas comunicações de acidentes do trabalho, onde tem ali os horários onde os trabalhadores se acidentaram, quantas horas eles tinham trabalhado até o momento do acidente, e traz alguma coisa nova para o direito. E a ideia fundamental partimos dessa ideia fundamental. Tive um pouco de dificuldades, o INSS não abriu a base de dados dele sobre esses campos específicos, e uma surpresa boa, eu encontrei dados parecidos na Secretaria de Vigilância do Estado de São Paulo, numa outra ficha que chama SINAM, Sistema de Notificação de Agravos, uma base de dados menor, e ali eu fiz todo um trabalho bastante duro, que fiquei ano e meio tabulando os dados encontrados ali, para depois trazer subsídios doutrinários. E a ideia seria provar se é verdade ou não que os trabalhadores se acidentam mais nos momentos em que estão realizando horas extras, ou se isso não é verdade. Essa foi a ideia que motivou o início das minhas investigações. Bom, então para quem não leu a tese, já vamos acabar com o mistério, né? Em que momento que o trabalhador se acidenta mais com base nessa pesquisa, nessa base de dados que o senhor conseguiu? Essa base de dados, ela não é assim, eu até faço uma sugestão, porque ela não tem dados que para mim seriam fundamentais para eu ter uma conclusão 100% segura. Não fala quais as jornadas máximas a que os trabalhadores dessa base de dados estariam submetidos, se eles estariam trabalhando às 6 horas, às 8 horas, numa jornada de dia sim, dia não. Não existe essa informação. E eu até sugiro que tanto a ACAT quanto a ficha SINAM fosse aperfeiçoada nesse ponto. E não diz também se os intervalos para refeição e descanso foram considerados ou não, porque legalmente eles são excluídos da jornada, no cômputo do número de horas trabalhadas. Então, eu fiz vários cenários, eu montei basicamente 6 cenários, sem nenhuma criação minha, eu peguei os dados como ali estavam, imaginando que aquele número de horas ali relatado
foi exatamente o número de horas que o trabalhador acidentado trabalhou. E nesse cenário, ficou provado estatisticamente, pelo menos com os dados na região metropolitana do estado de São Paulo, que na 8ª e na 9ª hora extraordinárias, o trabalhador se acidenta de 2 a 3 vezes mais em comparação com os demais horários da jornada. Agora, criando cenários de intervalos para refeição e descanso de 1 e de 2 horas, de 1 hora ainda a incidência na primeira hora extraordinária é maior, cerca de 1,5 a 2 vezes maior, mas com um intervalo maior de 2 horas, aí há uma espécie de uma equiparação entre as primeiras horas da jornada e as horas extraordinárias, com até uma preponderância de um maior número de acidentes nas primeiras horas da jornada. Só que foi um cenário hipotético que eu criei. É por isso que eu sugiro que essas fichas busquem, também exijam também a informação dos intervalos e das jornadas para que o cenário fosse mais perfeito. Bom, Alexandre, vamos pedir então a participação dos nossos convidados agora. Doutor Guilherme, seja bem-vindo. Eu queria perguntar para o senhor se realmente, a mim parece muito interessante a gente saber que já na jornada extraordinária, já nas horas extras, há um perigo maior desse acidente de trabalho. É isso mesmo ou estou equivocado? É importante a gente saber disso. Seja bem-vindo. Não, muito obrigado pela participação aqui na academia. Mais uma vez, é sempre um prazer participar. E pela primeira vez eu me deparo com um trabalho e gostaria de parabenizar inicialmente o doutor Alexandre Medeiros pelo excelente trabalho e a tese, que literalmente é uma tese de doutorado, onde se criam verdadeiras hipóteses, das quais, ainda que o banco de dados não seja o mais seguro possível, se pode depreender por meio da análise gráfica, por ele trazida nessa tese de doutorado e nessa pesquisa longa e extensiva, de que realmente, no momento dessas horas extraordinárias, da efetivação delas, e no momento também dos intervalos intra-jornada, quando suprimidos, essa questão relacionada à saúde do trabalhador fica um pouco afastada. A tese traz também algo inovador, que é o aguçamento de determinadas doenças que são relacionadas ao trabalho justamente por estarem suprimidas essas horas de intervalo intra-jornada e também por existirem sobrejornadas excessivamente, o que se auxilia à questão do estresse. Mas eu gostaria de fazer alguma pontuação em relação a isso. Qual o cenário que o doutor Alexandre vê como uma melhoria para isso, a mera supressão das horas extraordinárias, e em relação ao lado do empregador, como seria a possibilidade de haver essa redução, contratando mais gente, e se é que há essa possibilidade, sobretudo para empregadores que não possuem um quadro extensivo de empregados. Sim. Obrigado, doutor Guilherme, pela pergunta. Assim, na parte das conclusões do meu trabalho, eu fiz até uma conclusão meio diferenciada, eu fiz algumas considerações da minha conclusão e depois eu faço uma conclusão objetiva, respondendo até aquela pergunta inicial que o apresentador nos fez. E ali eu abordo essa questão. O que nós poderíamos fazer? A simples proibição constitucional, que é uma das questões que eu proponho no meu trabalho da realização de horas extras, não resolve a situação em si. São várias coisas conjugadas que passam necessariamente pela ouvida de trabalhadores, pela ouvida dos empregadores, que não podem ser desprezados nesse contexto. E qual que seria o caminho? Aumentar a qualificação dos trabalhadores, em geral, em escala, para que eles pudessem produzir mais por hora de trabalho. Essa é uma das sugestões que eu faço, que eu acho viável e que atende a interesses do empregado, de ter mais qualificação, e do empregador em ter uma produção melhor por hora de trabalho, né? Outras questões que eu coloco é estimular as jornadas a tempo parcial, mas não, como o nível salarial no nosso país ainda é muito baixo, não a ponto de se reduzir o salário de uma forma matematicamente proporcional, o que desestimularia as pessoas quererem trabalhar menos horas,
Mas fazer vez e um terço, vez e meia o valor da hora para as pessoas que trabalhassem numa jornada a tempo parcial, isso aumentaria a quantidade de empregos e facilitaria também a questão de um trabalho no menor número de horas. Há uma série de coisas que eu abordo ali, uma fundamental, que até numa disciplina que eu fiz no período que eu estava cursando no mestrado, cursei uma disciplina interessantíssima na Faculdade de Saúde Pública, que chama a ergonomia da atividade, né? E existe uma expertise no chão de fábrica que é muito desprezada, que é aquela experiência do trabalhador, o macete, as coisas que ele acaba fazendo para dar conta de produzir no tempo que se espera, isso é ignorado, isso às vezes é gênese de acidentes. Então, a solução, ela passa por uma interlocução e ela não é simples. Bem por isso, eu acho que nada se faz até hoje quanto à questão das horas extras. Esquece-se muito do Instituto, que é o da limitação de jornada, e dá-se proeminência ao direito constitucional de remuneração de, no mínimo, 50% da hora normal. Fica-se pensando muito em remuneração ou formas de não se remunerar, sistemas de compensação, e se esquece que o Instituto é o da limitação da jornada. E isso não é aleatório, né? Isso tem a ver com a saúde e a segurança do trabalhador. Mas então é uma questão complexa, passa por políticas, passa por estudo de trabalhos como esse e passa por aumentar a produtividade também do trabalhador, porque senão o empregador não vai se sentir estimulado a não exigir horas extras. Perfeito. Doutor José Humberto, muito obrigado por vir até aqui, seja bem-vindo. O senhor tem uma questão sobre a tese? Eu agradeço também o convite, agradeço a participação na academia mais uma vez, saúdo o doutor Alexandre. Eu queria entender o que significa, como o senhor imagina que seja essa negação, o que significa essa negação do INSS em levar em conta esses dados do acidente de trabalho, porque no fim das contas ele coleta, mas ele não leva em conta, segundo o que o senhor apresenta, e até mesmo gera dificuldade em ter acesso a esses dados. Puxa vida, essa pergunta é um presente para mim, porque uma parte importante, cerca de mês ou 2 meses na busca desses dados, eu lidei com essa questão da negativa do INSS. Eu usei um sistema que está disponível a todo cidadão, que é o ESIC, né, o Sistema de Informações ao Cidadão, e fui até as últimas instâncias, promovendo recursos para conseguir acessar esses dados. E, no final, me ligaram, aqui de Brasília, lá para Franca, onde eu resido, propondo que eu pagasse R$21 mil, eu até faço esse destaque em uma das notas da minha tese, propondo que eu pagasse R$21 mil para ter acesso. Diz que a Dataprev tinha esses dados não vão para os anuários, mas por ser uma extração especial, não licitada com a Dataprev, eu não poderia ter acesso a esses dados senão mediante pagamento. E que esses dados seriam divulgados, parece que foram abertos, eu não conferi ainda no sistema para ver se foram abertos, e o meu orientador falou, não, você está fazendo um trabalho que pode impactar, inclusive, na diminuição dos acidentes de trabalho, nas doenças relacionadas ao trabalho. Não tem sentido você, numa universidade pública, fazer um pagamento de R$21 mil para algo que pode contribuir, inclusive, para políticas do INSS. Eu peço licença ao doutor Ali Prandino, também aos nossos convidados. A gente vai fazer um rápido intervalo, mas daqui a pouco estaremos de volta. Fique conosco aqui no Academia. Até já. O Academia está de volta hoje com o tema A Hora do Acidente do Trabalho, com o expositor Alexandre Ali Prandino e os convidados Guilherme Carvalho e José Humberto de Góes Júnior. Bom, eu já vou pedir ao doutor José Humberto para fazer uma questão sobre a tese do Ali Prandino. Em sua tese, o senhor aponta alguns caminhos ou alguns elementos importantes para a política pública de proteção a trabalhadores e trabalhadoras. E me vem à mente a necessidade de compatibilizar, talvez, essas indicações, ou como a gente pode compatibilizar essas indicações com os valores que se naturalizaram na sociedade brasileira.
Que valores, na verdade, né? Os trabalhadores e as trabalhadoras são menos seres humanos do que peças de uma engrenagem de produção, não é? Essa é uma realidade com a qual a gente tem que conviver com frequência e essa condição de ser humano é subsumida à necessidade do lucro. Como a gente pode compatibilizar esses valores apontados como esses elementos para a política pública com esses valores que naturalizam o trabalhador como peça? E a gente precisa lembrar que os trabalhadores e as trabalhadoras no Brasil sempre foram percebidos a partir de uma economia constituída pela escravidão, constituída pela negação do outro, o trabalhador ou a trabalhadora como uma subespécie, ou seja, sendo usurpado da sua força vital para garantir a lucratividade do empregador. Então, como a gente pode compatibilizar isso? Como pensar em direitos trabalhistas e, sobretudo, na proteção previdenciária desse trabalhador nesse contexto e, sobretudo, agora com a reforma trabalhista, com uma reforma previdenciária que pensa a partir da perspectiva econômica, financeira, menos na condição do trabalhador? Obrigado pela pergunta. É uma pergunta bastante complexa para responder em poucos minutos, mas eu vou tentar dar assim, uma visão singela, mas acho que suficiente para responder. Bom, o trabalhador não é uma mercadoria, né? Isso sempre foi anunciado, às vezes até de uma forma encantatória, né? Ou encantadora, porque não é realizado, mas é divulgado a quatro ventos, desde a Declaração de Filadélfia, que sempre é citada aqui ou ali, né? Mas, assim, de uma maneira singela, acho que passa mesmo por uma elevação do ser humano, e inclusive do ser humano, porque falamos muito do trabalhador, da dignidade do trabalhador, mas esquecemos um pouco que também por detrás das empresas e das organizações, que às vezes parece não ter corpo, mas tem sim, e tem pessoas. E tem pessoas que carregam valores. E a minha ideia é singela, porque a compatibilização passa pelas pessoas que estão por detrás das empresas, acionistas inclusive, que às vezes estão muito distantes da empresa, mas exigem determinadas posturas. Imaginem, né, que o trabalhador é tão pessoa quanto ele e que o progresso e a elevação da atividade dele, a redução daquilo que nós chamamos do estranhamento do trabalho, né, atribuir-se um significado mais elevado, mais perfeito ao trabalho, ele ganha e a organização empresarial ganha também e, por conseguinte, os que estão ali a administrar a empresa. Então, eu acho que é mais uma questão de reflexão, como dizia um professor francês de Bordeaux, que eu gosto muito, já falecido, chama Jacques Ellul, né? Pararmos um pouco de agir por imediatismo, por reflexo, e agirmos mais com reflexão. Eu acho que é uma resposta singela, mas é a forma viável de se compatibilizar as coisas. E também de não demonizar as organizações empresariais. Porque não adianta ter um viés protetivo exacerbado do trabalhador, sem imaginar também que é difícil gerir pessoas. Então, imagino que seja suficiente, sim, responder essa pergunta. Ok. Doutor Guilherme, por favor, mais uma questão? Doutor Alexandre, sua tese traria uma série de questões que pudesse ser feita, mas eu vou focar em uma delas, que para mim me pareceu mais relevante. Para além dos acidentes típicos que causam lesões no próprio corpo humano, o senhor explora substancialmente doenças ocupacionais decorrentes do estresse, decorrentes de um ambiente de trabalho estressante, angustiante, por meio de pressões, inclusive traz também relacionado a esse ponto a mecanização do trabalho, a substituição da mão de obra humana, o que torna a competitividade entre o ser humano e a máquina uma angústia para o próprio trabalhador. Como mensurar se determinada doença é simplesmente decorrente apenas do ambiente de trabalho ou se ela é apenas aguçada no ambiente de trabalho, tendo em conta que também vivemos hoje numa sociedade competitiva e complexa e que apenas o trabalho aguçaria aquela situação? Eu diria assim, mensurar acho praticamente impossível. Mensurar em que medida a doença vai ter relação em si com o trabalho ou com a jornada de trabalho. Eu quis abordar as duas questões na minha tese
e até falo, né, eu falo da hora do acidente e que depois se chamou a hora do acidente do trabalho. Eu falei, a uma hora do acidente do trabalho também corresponde à hora da doença. Só que a hora do acidente do trabalho, lá das planilhas, ela é mensurável, né? Naquele momento aconteceu um acidente tipo. E as doenças relacionadas ao trabalho, elas vão se constituindo com o tempo, mas com ele tem relação também. Porque um acidente tipo que gera um amputamento, também gera repercussões de ordem psicológica com todas, e não só no trabalhador, mas também em sua família. Então, por isso que eu quis abordar essas questões todas. Condições difíceis de trabalho, elas são ensejadoras de um sem número de doenças classificadas nas CID-10 da Organização Mundial da Saúde. Então, eu quis demonstrar que as coisas elas não se separam. Mensurar essas realidades, eu imagino não ser possível. Agora, a compreensão de que essas realidades estão conjugadas vai permitir uma organização melhor da atividade do trabalho. E entender, inclusive, que a organização do trabalho não fica só intramuros da empresa. É preciso verificar que tipo de vida essas pessoas têm fora da empresa. Porque, às vezes, nós estamos ali mensurando 8, 9, 10, 11 horas de trabalho e não sabemos também das outras atividades trabalhistas que são feitas fora, outra atividade trabalhista. Então, eu responderia a você assim, é impossível fazer a mensuração, mas uma melhor organização do trabalho, uma melhor política governamental para mitigar o número de doenças e acidentes de trabalho passa por uma compreensão de que as duas coisas caminham juntas. E o estresse, né, que é referido até nos estudos na Europa mais recentes, né, o estresse é a segunda causa mais referida das doenças não palpáveis, né, nas doenças psicológicas dos trabalhadores. E parte importante desse estresse tem a ver com o número de horas trabalhadas, com a quantidade de serviço, porque nós temos horas extraordinárias e também temos horas extras, vamos dizer assim, pela intensidade com a qual o trabalho é feito. E essa gera ainda mais doenças de fundo emocional, né? Doenças psicológicas. A gente sempre imagina, quando está falando sobre acidente de trabalho, a gente imagina aquele trabalhador no chão de fábrica ali com as máquinas e aí ocorre um amputamento, né? Uma coisa assim. Mas a gente, e aí o doutor Guilherme fala também sobre as doenças ocupacionais, mas existem os outros acidentes de trabalho também que, digamos, eles são mais sutis no dia a dia, talvez por uma distração, talvez um trabalhador que nem esteja conectado ali, mexendo com uma máquina, necessariamente. Como é que, dentro do seu trabalho e pela amostragem que o senhor conseguiu fazer, esses dados que o senhor colheu, como é que se dá isso? A gente tem muito acidente desse tipo de máquina ou não necessariamente de outros tipos, mas que acontecem no local de trabalho? Pelos dados estatísticos que eu apurei, existe nas fichas uma menção também aos segmentos econômicos em que esses acidentes tipo mais aconteceram, né? E os 4 principais primeiro, campeão construção civil, depois serviços hospitalares, que são serviços, lida com pessoas, realmente são serviços difíceis, porque ainda mais em ambientes hospitalares, onde você tem uma afetação negativa, porque você precisa se sensibilizar com o problema e você acaba adoecendo também por conta da lida com esse problema. Isso não acontece só nos hospitais, mas acontece em todos aqueles que fazem atendimento de pessoas, advogados, magistrados, mas nos números, construção civil, serviços hospitalares, serviços de limpeza em edificações e transporte de cargas, motoristas. Os acidentes típicos, pelas classificações das atividades, das fichas, nós vemos que os acidentes se deram mais nessas searas. E nelas, necessariamente, você não está lidando com máquina. No caso de serviços hospitalares, são certamente doenças de fundo emocional que foram equiparadas a um acidente típico pela nossa legislação básica, que é a 813 de 91. Elas não são acidentes típicos, abruptos, né, que geram
mutilações, mas que geram doenças psicológicas que são equiparadas a acidentes de trabalho para fins previdenciários, são tidas como acidentes de trabalho. Então, esse segundo segmento de serviços hospitalares, ele nos diz, né, ou não diz, como o nosso debatedor, algo não dito, né, mas é algo que podemos inferir. Verdade. É lógico que o senhor tem noção disso, da importância desse seu trabalho. O senhor pretende ampliar, quer dizer, com uma base de dados aí mais significativa, porque a gente pode ter, a partir disso aí, quem sabe até uma alteração, né, de legislação a partir dessa história que o senhor está propondo. Sem dúvida, sem dúvida. E eu faço algumas propostas, mas não só, como eu dizia no início, proposta de alteração de legislação, porque não é uma mágica, né? Isso não se resolve de um dia para outro e nem só com alterações legislativas. Eu faço algumas propostas e eu fui indagado, inclusive, pela doutora Frida, lá na defesa do meu doutorado, em agosto. Ela falou, e agora? Né? Qual é o próximo passo? Exato. Então, já mencionei aqui nas entrelinhas, é pegar essa base de dados maior, que, segundo me foi dito, foi disponibilizada agora ao público. A receita já está aqui. Os programas que eu usei, eles são suficientes para fazer uma análise estatística descritiva e ampliar para ver se a realidade, a vida em São Paulo é a mesma no país. Acredito que sim, mas seria interessante demonstrar. Né? Então, esse seria o próximo passo. Que ótimo. Parabéns pelo seu trabalho, por compartilhar essas ideias com a gente aqui, de vir aqui, né, conversar com a gente. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado também, doutor Guilherme, doutor José Humberto, muito obrigado por virem aqui discutir esse tema com a gente. E a você, nosso muito obrigado. Você pode assistir a íntegra deste de programas anteriores disponíveis na internet. Acesse o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. E o nosso e-mail é academia@stf.jus.br. Até o próximo, fique em paz. Tchau.